It all starts with technical knowledge and ends with a precise budget. Olá pessoal, aqui é o Engenheiro Hércules falando. E na aula de hoje eu vou ensinar a vocês como criar composições auxiliares para o custo da mão de obra, ok? Eu vou mostrar aqui como que a ferramenta calcula o custo da mão de obra, tá? Existe a guia mão de obra, é feito o cálculo dos encargos sociais aqui nessa outra guia, tá? E ela tem uma metodologia que você consegue fazer o cálculo do seu custo horário e inserir esses custos aqui. Porém, você não consegue estratificar todos esses itens aqui numa curva ABC, por exemplo, tá? E gerar um relatório. Teria que fazer isso de forma manual. Mas existe uma outra metodologia que você pode fazer uma composição auxiliar com o custo da sua mão de obra, tá? Por exemplo, aqui, eu vou pesquisar aqui, ó, e vou selecionar o DR de Minas Gerais. Okay? Eles fazem assim, vou pôr aqui motorista. Por exemplo, quando eu pego aqui, ele tem motorista com encargos complementares, tá? Quando eu vejo a composição de custo desse motorista, aqui está o salário com encargos, tá? Salário hora, EPI, alimentação, e dessa forma. E ela entra na composição como se fosse um encargo, uma composição auxiliar, tá? E o que eu vou ensinar é isso, como usar isso dentro do OssaBuild. Pronto. Eu estou criando aqui uma composição de referência aqui de um transporte, né, um momento de transporte, um caminhão basculante de 14 metros cúbicos em rodovia pavimentada. Tá? A unidade é metro cúbico vezes quilômetros. Eu não coloco a mão de obra dentro do custo do equipamento. Eu coloco ela junto, igual essa outra composição de transporte que está aqui acima. E agora eu vou criar uma composição de custo desse motorista de caminhão, tá? Eu vim aqui nessa guia serviço e cadastrei aqui, ó, motorista, horista com encargos complementares, tá? Vou vir aqui, vou pesquisar insumo, vou selecionar aqui composições e vou digitar a palavra motorista. Vou clicar em pesquisar, vai aparecer, clico em inserir e veio para cá, tá? Agora eu vou apagar isso aqui, esses aqui, que eu não vou usar essas linhas aqui em branco para não ficar esse tanto de linha em branco aqui. Pronto, não vou colocar coeficiente nenhum. Agora eu vou criar uma composição auxiliar dos custos que envolvem esse motorista, tá? Vou clicar aqui em criar CPU, apareceu aqui os dados da CPU vazio baixo, vou copiar esse código aqui e vou colar logo abaixo. Vai aparecer os dados dessa composição auxiliar aqui. O que acontece? São muitos os encargos complementares que incidem sobre ele. E eu, antes dessa aula, eu já juntei aqui, tá? Temos aqui o motorista, no caso o salário, os encargos sociais e trabalhistas, EPI, alimentação, exame, seguro, assistência médica, transporte, água mineral, gelo, ferramentas e algum tipo de capacitação, tá? Então, quando eu pego tudo isso aqui, temos aqui, no caso, 12 linhas. Só que essa composição de custo ela tem 10 linhas, que é o normal. Então, eu vou selecionar duas linhas aqui e vou clicar em inserir células copiadas, tá? Inserir duas linhas em branco aqui. Como aqui tem forma, ele já pega a forma e traz junto, tá? O que acontece? Eu posso pesquisar esses insumos aqui, digitando pesquisar, porém, como aqui já tá fácil, eu consigo pegar todos de uma vez só. Vou selecionar isso aqui, esse range aqui, vou copiar, vou vir aqui, clicar nessa primeira célula, botão direito, colar valores, tá? E pronto, os dados já vieram para cá. Agora vamos criar essa composição auxiliar de horas para esse motorista, tá? Por exemplo, salário. Eu estou considerando um salário de R$ 2.673,33 esse motorista.
E eu preciso converter isso em horas. Aqui nessa guia aqui, encargos e horas, eu tenho quantas horas que esse motorista vai trabalhar por mês de acordo com minha praticabilidade. Então, 100 horas extras, esse valor aqui, ó, é 167,93. Vou copiar esse valor, vou aqui em composições, vou colar esse valor aqui, nessa guia aqui, só para vocês verem aqui como que faz o cálculo, tá? E como que eu converto isso aqui para horas? Vou clicar igual 1 dividido por esse valor aqui. Ó. Quando ele multiplica pelo salário aqui, ele já faz a conversão para hora, ok? Agora, o encargo social, como que calculo isso? Eu vou vir aqui, de novo, encargos sociais. Como melhorista, o encargo social é esse aqui, ó. Dou um Ctrl C, volto em composições, vou colocar aqui, e ele copiou o encargo social para cá, tá? E como não está em porcentagem, é desse jeito mesmo. E o que eu faço? Eu vou pegar aqui igual esse encargo que está aqui, vou multiplicar pelo salário que aqui está, e vou dividir pela quantidade de horas, tá? Deixa eu ver se aí ele deu isso aqui de encargo social. Agora temos EPI. Vocês podem, alguns aqui estão com custo 1. Por que está com custo 1? Porque eu vou colocar o valor em reais aqui no coeficiente, tá? E não aqui no custo. Por exemplo, EPI. Eu vou vir aqui na guia mão de obra, eu tenho aqui alguns custos de EPI aqui. Ó. Deixa eu ver aqui, esse motorista aqui, eu já calculei o EPI dele. O custo do EPI dele vai dar R$ 86. Vou copiar aqui. Vou voltar aqui em composições, vou colocar aqui, ó, é igual a R$ 86 por mês, tá? Que eu preciso converter isso aqui para hora? Então vai ser igual a R$ 86 que eu gasto mensalmente dividido pela quantidade de horas que ele vai trabalhar. Então, quando eu faço isso, eu tenho aqui 52 centavos por hora. A alimentação é a mesma coisa. Eu vou vir aqui de novo, nessa guia aqui, como eu já calculei aqui, a alimentação desse motorista. Temos aqui almoço e café da manhã, que seriam alimentação. Vou selecionar isso aqui, vou copiar, vou voltar em composição de custo e vou colar esse valor aqui. Ó. Não, eu vou colar aqui ao lado. Tá? Esse aqui é o custo que eu vou ter com a alimentação mensal. Porém, eu consigo deduzir parte dessa alimentação do salário dele, mas eu não vou considerar isso aqui agora. Vocês podem vir no valor da alimentação e deduzir o que é descontado no contra-cheque e já colocar esse valor aqui. Eu não vou fazer isso, tá? Vou colocar o valor cheio e como que eu vou fazer? Vou clicar igual a esse valor aqui que eu gasto mensalmente dividido pela quantidade de horas que ele vai trabalhar no mês, tá? E faço a conversão aqui para a hora, quanto que eu gasto de horas. Agora, exame ocupacional. Deixa eu ver se aqui nesse outro cálculo eu considerei aqui o exame para o motorista. Deixa eu ver aqui. Exame periódico. Aí esse exame aqui era R$ 110 por ano, né? Dividido por 12 meses. Esse aqui é o valor mensal. Vou voltar aqui na CPU, vou colocar esse aqui. Vou pôr igual. Vou pôr aqui igual a esse valor aqui, dividido pela quantidade de horas que ele vai trabalhar. Seguro, também temos o seguro aqui. Deixa-me ver, seguro de vida, R$ 40. Vou voltar aqui, vou colocar esse seguro. Vou pegar e dividir também pela quantidade de horas que ele vai gastar no mês, para a gente ter tudo aqui por hora, tá? Agora, assistência médica, mesma coisa, tá? Vou voltar aqui. Quanto que eu estou gastando de assistência médica? Plano de saúde? R$ 280. Vou copiar, vou colar aqui. Vou fazer dividido também pela quantidade de horas que ele vai trabalhar, ele vai produzir no mês, tá? Pronto. Agora, transporte diário. Eu não vou considerar o transporte aqui, mas fica a seu critério, tá? Eu considero o transporte no ônibus, tá? E esse ônibus, esse aluguel de ônibus, eu considero dentro do item de manutenção de canteiro, que é uma despesa indireta. Aqui eu vou deixar zerado aqui.
Água mineral. Eu considerei aqui um galão, um galão de 20 litros, que custa R$18. Como que eu vou fazer saber quanto que isso aqui vai me custar por hora, tá? Vamos lá. Digamos que a pessoa vai beber 2 litros de água por dia, vezes quantos dias úteis. Aqui está dizendo que a praticabilidade são de 22 dias úteis, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr igual a 2 litros por dia, vezes 22 dias úteis no mês. Então, ele vai beber, no caso, 44 litros, né? Vou dividir isso aqui por 20, tá? E agora eu vou dividir aqui pela quantidade de horas, aí dá 24 centavos por hora. O gelo, agora eu vou considerar que ele vai consumir 200 gramas de gelo por dia. Vou pegar até o cálculo anterior aqui, dar um Ctrl+C, e vou subtrair isso aqui por 200, tá? Vou pôr aqui 0,2, 0,2. E refaço o cálculo. Aqui a ferramenta, tá? No caso, o motorista, ele não tem ferramenta, mas se fosse um servente, um carpinteiro, enfim, você colocaria aqui uma verba de ferramenta. E custo de capacitação também não vou considerar, tá? Que ele não tem custo de capacitação. Então, com isso aqui eu já tenho uma composição de custo da hora do motorista, tá? Aqui deu R$ 41,59. Vou comparar com o outro aqui. Aqui deu 43, tá? Tem alguma coisa a mais, mas perfeito. Vou seguir conforme está. As duas formas funcionam, tá? Deixa eu ver se o café da manhã, se é o almoço. Ah, não, o almoço, considerando café da manhã, é cesta básica, tá? É 862. Eu vou voltar aqui e vou trocar. Aqui a alimentação. Vou substituir aqui. Vamos ver se vai dar os 43. Tá, deu próximo, tá? Agora, com isso aqui eu tenho esses encargos aqui separado, tá? Se eu for gerar uma curva BC, isso aqui vai aparecer na curva, tá? Mas vamos voltar aqui a PQ de transporte, tá? Como isso aqui é uma composição auxiliar, o Ossa Build ele não vai dividir pela produção. Então, como que eu faço? Né? Eu tenho aqui quantos motoristas eu vou ter. Eu sou igual a um motorista, tá? E ele tem que dividir pela produtividade. A produtividade aqui está dando 216. Eu vou pôr separado aqui, vou pôr igual, vou copiar essa produtividade e vou pôr aqui, tá? Como aqui é mão de obra, ele tem que dividir pela produtividade. Então, eu vou pôr aqui igual a quantidade de motoristas, no caso aqui, que é 1, dividido pela produtividade aqui. Por que eu estou colando isso aqui? Para não dar referência circular no Excel, tá? Então, com isso, pessoal, eu tenho aqui o custo da minha mão de obra já dentro aqui. E se eu for gerar uma curva BC depois, todos esses itens aqui vão na curva BC e eu vou saber quanto que eu vou gastar de água, quanto que eu vou gastar de transporte, se eu considerar transporte, assistência médica, né, encargos sociais e trabalhistas, dentro do meu relatório, tá bom? Então é isso, essa aula aqui foi só para mostrar para vocês como utilizar composição de custos de mão de obra dentro de uma composição normal de alguma atividade, tá? Então é isso, agradeço por ter assistido essa aula, um abraço, tchau, tchau.